Olá, estamos começando pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação, o programa Religare desta semana. Hoje nós vamos conversar sobre o movimento Focolare e convidamos a coordenadora do movimento aqui em Belo Horizonte, não é? A Rosa, um membro do movimento a Rosa Inês, Focolares. Então, a membro do movimento aqui dos Focolares, Focolare em Belo Horizonte, que é a Rosa Inês. Desculpe, Rosa, ter confundido. Não, tá tudo bem, Rosa? Tudo bom. Rosa. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui para poder conversar um pouquinho, né? Falar sobre o movimento. Sim. E também para ter esse momento com os telespectadores da Rede Sim. Católica de Comunicação. Como eu falei da coordenação, quem coordena o movimento em Belo Horizonte? No momento, os novos coordenadores são Maria Elisete da Silva e Nelson Porto Alegre. Ah, sim. Tem essa instância assim, executiva e um corpo de membros. Sim, na verdade é isso, porque o movimento tem os responsáveis, os coordenadores, porém é sempre um grupo que leva para frente. Uhum. Sempre foi assim, tanto a nível central do movimento, como também a nível local. E há uma coordenação nacional também? Sempre um conselho. Não, no Brasil nós somos 5 regiões. E cada região tem o seu próprio conselho que coordena o movimento. E há alguma instância, não há nenhuma instância, então, que unifique essas 5 No Brasil, regiões? Não. Existe uma instância a nível internacional em Roma. O movimento é coordenado por um conselho. Perfeito. Em Roma, formado pelos vários representantes das várias ramificações e setores do movimento. Sim. Rosa, assim, por que Focolare, né? O que é Focolare? Então, Focolare é um nome que o próprio povo deu ao movimento, porque o movimento dos Focolares nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, debaixo das bombas, assim, dizia, né, que eram tempos de guerra e tudo desmoronava. Desmoronava os ideais, desmoronava as casas, tudo aquilo que existia, né, assim, de mais caro. E o movimento nasceu na cidade de Trento, que foi uma cidade muito bombardeada durante a guerra. E então, no meio de todo aquele ódio, da situação de revolta, de conflito, de tensão, né, que existia, nasce esse grupo, né, que era com as suas primeiras companheiras, eles eram jovens, se perguntavam, mas existirá um ideal que não passe, que nenhuma bomba possa destruir? E Chiara intuiu, né, que, além de tudo, Deus permanece, que apesar de todas as destruições, Deus é o ideal que não passa. Sim. E comunicou essa realidade às suas amigas, às suas primeiras companheiras, que logo também sentiram de fazer de Deus o ideal da vida delas. Mas não se trata de uma congregação religiosa. Não. Foi um grupo de jovens, eram jovens que, vendo a destruição geral, se perguntaram e descobriram que Deus não passa, Deus é amor, Deus é Pai. Então, essa descoberta, elas concretizavam essa certeza de que Deus é amor na vivência das palavras do Evangelho, colocando em prática o Evangelho. E foi ali nos refúgios antiaéreos, ajudando a reconstruir a cidade de Trento, que estava... as pessoas tinham perdido tudo. Nasceu, então, um grupo que, aos poucos, foi se constituindo num novo movimento, mas ela não teve a ideia jamais de formar um movimento. E o Focolare, você perguntou do Focolare, como é que nasceu? Nasceu justamente pelo fato que as famílias dessas jovens foram embora por causa da guerra. Alguns foram e elas, por motivo de trabalho, de estudo, permaneceram em Trento, né? Conseguiram um apartamentinho pequenininho, cedido pelos capuchinhos, para morarem. E justamente ali é onde partiu tudo. As pessoas diziam, vamos no Focolare, porque Focolare é uma palavra italiana que significa lareira, é onde as pessoas se aquecem do frio, do inverno. Então, chamavam de Focolare porque sentiam que ali encontravam uma presença diferente, certamente a presença de Jesus, né, entre a realização daquela frase do Evangelho, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Sim. Esse movimento, várias vezes, é um movimento cristão, está claro, mas ele tem algum vínculo especial com alguma igreja cristã? Ele nasceu no âmbito da Igreja Católica. Porém, logo os cristãos de outras igrejas
quiseram ter contato com o movimento e solicitaram a Chiara que fosse falar nas suas igrejas, porque como nasceu justamente, Chiara sempre dizia, o movimento nasceu com o evangelho nas mãos. Foi a redescoberta das frases do evangelho, sobretudo aquelas frases que falam do amor ao irmão, tudo aquilo que fizeres ao menor, é a mim que o fazes. Dai e vos será dado. Então, os evangélicos disseram, mas como os católicos vivem o evangelho? A gente está há 60 anos atrás, né? Ainda antes do Concílio Vaticano II. Então, solicitaram a ela que fosse contar a experiência dessa vivência do evangelho. Então, nasceu um diálogo fraterno com os cristãos de outras igrejas. Sim, ainda em Trento mesmo. Ainda naquela época, quando estava ainda em Trento, depois quando começou a ir quando acabou a guerra, aí logo que acabou a guerra já havia um grupo grande na cidade de Trento, 500 pessoas de todas as classes sociais, famílias, jovens, casados, sacerdotes. E então essa difusão começou a ser mais facilitada, porque as pessoas se deslocaram, então Chiara foi chamada para falar na Alemanha, para os luteranos. Eles mesmo convidaram. Sei. Aí os anglicanos vendo isso disseram, mas como? Então venha em Londres falar para a nossa igreja. Porque eles percebiam assim, uma redescoberta do evangelho. E que como que a vivência do evangelho entre pessoas de todas as... Independente da situação social, ou até mesmo da diferença de crédito também, tornava possível a concretização das palavras de Jesus como uma realidade que até então parecia... Sim. E a fundadora, né, já foi citada várias vezes, né? Chiara Lubich. Quais são outros traços da sua personalidade, da sua trajetória? Ela que faleceu, digamos, recentemente. Olha, Chiara sempre disse assim, que ela foi simplesmente um instrumento de Deus, que ela nunca tinha pensado em formar um movimento. Ela era uma professora, né? Era uma jovem, a família dela era uma família de classe média, simples, né? O pai era tipógrafo, ele perdeu tudo por causa da guerra, porque ele não cedeu às propostas do fascismo, então ele perdeu tudo, né? Então uma pessoa muito assim coerente, com uma família de muitos valores. A mãe era católica e então Chiara tinha mais duas irmãs e um irmão. Né? O irmão ele era médico, mais velho do que ela, e comunista, né? Ele estava lutando ele acreditava nos valores do comunismo, e uma família muito unida, né? Então ela foi professora, ela queria estudar filosofia, porque gostava muito de filosofia, porque ela dizia que queria estudar filosofia numa faculdade católica, porque talvez numa universidade católica falariam de Deus para ela. Né? Ela queria encontrar a verdade nos filósofos. E foi justamente o fato de ela não ter conseguido passar numa prova para conseguir a bolsa, isso fez ela sofrer muito, e ela intuiu que era como se Deus dissesse a ela, não, mas tudo bem, eu vou falar de mim para você. Então, assim, foi quando o carisma, foi aos poucos, foi se esboçando, né, esse carisma. E como que ela parece que tinha muita facilidade de comunicação, inclusive me parece até uma pessoa muito acessível, né? Quando do falecimento de Chiara Lubich, eu escrevi para um amigo que eu sabia que participava, eu achei que fosse dar a notícia, ele já sabia, e ele até me disse, não, eu me correspondia com ela, ela era uma pessoa, me pareceu então muito acessível, assim, era possível passar mensagem, ela respondia as cartas. Sempre respondia as cartas, é claro que ela tinha os colaboradores, né? Todo um grupo de pessoas que colaboravam com ela para ajudar justamente, né, na correspondência, porém ela sempre era muito acessível. Sim. E falou da espiritualidade dela, uma espiritualidade centrada no Evangelho, não é? De orientação católica, mais aberta, uma experiência ecumênica. Quais são outros traços ou quais são os desdobramentos desse traço, né, fundamental da espiritualidade de Chiara Lubich e do movimento focolário? Justamente, porque Chiara nunca dizia não. E ensinou também a todas as pessoas que participavam também assim, a estarem prontas a acolher as solicitações que vinham, né, seja das igrejas cristãs ou de outros grupos de religiões não cristãs. Eu não pensava de fazer essa questão porque eu via que tinha um traço cristão muito evidente. Também, então, há um diálogo interreligioso. Justamente, porque
começou praticamente no ano de 1970, quando que era, não, 77, quando que era receber um prêmio chamado Prêmio Templeton para o desenvolvimento das religiões. Foi em Londres. E nessa sala onde ela estava, em Londres, havia representantes de várias denominações, de várias religiões, né? E ela sentiu que havia um clima de unidade muito grande na sala. E depois, então, ela entrou em contato com aquelas pessoas logo depois da palestra dela. E eles pediram a ela que fosse falar nas suas mesquitas, onde quer que eles estivessem. Então, começou um diálogo muito frutuoso, até inesperado, com os muçulmanos, com os budistas, depois, mais tarde, com os hindus, com os hebreus, mas sempre assim, fruto de um relacionamento, de uma disponibilidade de ir conversar e de contar a experiência, de se escutar. Nasceu esse diálogo. Então, o diálogo, assim, existe onde está presente o movimento, tem esse diálogo, né? Assim, essa é uma marca. Mas de modo particular na Ásia, né? No Japão, na Tailândia e nos Estados Unidos, em Nova York, com os muçulmanos de Nova York. Fantástico. Com os hindus, ela esteve na Índia em 2000. Sim. Nós estamos conversando aqui com a Rosa Inês. Ela participa do movimento Focolare, está conversando, explicando, dizendo como é que é, não é? E como é que funciona o movimento. Nós vamos continuar no segundo bloco essa conversa. Religar e volta daqui a pouco. Até já. No Religare desta semana, nós estamos conversando sobre o movimento Focolare. E a Rosa Inês, que é membro do movimento, veio aqui conversar com a gente para explicar e contar como que é a história e quais são os fundamentos do movimento Focolare. No primeiro bloco, Rosa, você deu as características gerais, falou da fundadora, falou da espiritualidade. Nesse segundo bloco, eu queria propor a você uma conversa sobre o movimento Focolare e as grandes questões do nosso tempo. Né? Por exemplo, como é que o movimento se posiciona diante da questão assim, olha, as características da contemporaneidade são tais e tais. Não é? E como é que vocês veem, não é, o nosso tempo presente? Não é? Com que olhar, com que perspectiva? A gente percebe, né, que no mundo existem muitas tensões, né? Existem todas essas ações terroristas, guerras, conflitos por toda parte, a questão racial, muitas barreiras, né? A desigualdade social. Porém, é um fato que a própria Chiara que nos fez, assim, colocou muito em evidência para a gente. O mundo, apesar de todas essas tensões, ele tende à unidade. E parecia uma afirmação até um pouco assim ousada, mas na verdade, se a gente olha para o mundo de hoje, a gente percebe que existe uma tendência nas pessoas a se reencontrarem, a buscarem relacionamentos, seja a nível pessoal, seja a nível institucional, ou mesmo entre as nações. A gente pode perceber o conselho das igrejas, a tendência das igrejas se reunirem, o Conselho Mundial das Religiões pela Paz, a Conferência Mundial, também é uma tendência ao diálogo. Percebemos várias ONGs a nível internacional de ajuda aos vários países. Depois a gente percebe nos diversos países a economia solidária, a tendência que as pessoas têm nos vários setores da sociedade de buscarem o grupo, de não estarem sozinhas. A solidão, mais do que nunca hoje, é uma dor, é um sofrimento, as pessoas não querem estar sozinhas. Então, existe essa tendência à unidade. Certamente, os conflitos existem, a gente enxerga, mas nós sabemos que, também pela espiritualidade, que esses conflitos, eles são um vulto de Jesus crucificado e abandonado, que experimentou a maior dilaceração que podia existir. Quando ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Mas naquele grito, ele reencontrou também a força de dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele deu a toda a humanidade a possibilidade de reencontrar o relacionamento com Deus. Então, não apenas com Deus, mas com Deus e entre nós, como família humana. Então, assim, a gente trabalha pela fraternidade universal,
partindo justamente daquela oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um. Sim. Então, a gente acredita que Jesus deu a vida por isso. Então, se esse é um sonho de um Deus, esse sonho vai se realizar, sim, apesar de tudo. Sim. Qual que é o papel que joga aí a juventude? Justamente, a juventude que participa do movimento já desde o começo, estavam sempre presentes os jovens. Aliás, Chiara, quando ela começou o movimento, ela era uma jovem, tinha 19, 23 anos, né, com os primeiros amigos dela. E os jovens são abertos aos grandes ideais. Os jovens, eles acreditam que é possível. Eles não estão tão presos ainda às estruturas. Então, eles acreditam na possibilidade de sonhar. Eles sonham. E justamente porque eles sonham, eles concretizam. E como o movimento nasceu com o Evangelho nas mãos, também nós acreditamos que nós não podemos iludir os jovens. Quem realiza a unidade é Cristo. E se vivemos as palavras dele, se nós somos as palavras dele vividas, no ambiente onde a gente está, ele pode realizar a unidade. Então, com os jovens é assim, se transmite a eles esses grandes ideais, a unidade, a solidariedade, ações são desenvolvidas junto com os jovens em prol da solidariedade, tanto sim, a nível mundial, aqui mesmo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fizemos há pouco tempo visitas a asilos, a uma escola de periferia, ajudar na construção de uma casa de uma senhora que tinha perdido tudo, então fizeram um mutirão, os jovens fizeram um mutirão para justamente reconstruir a casa, porque o marido estava preso, uma senhora com 6 crianças, em parceria, inclusive, com o movimento Comunhão e Libertação. Então, assim, os jovens, eles gostam, eles sentem assim, que a gente tem que apresentar para eles algo grande, que eles possam enxergar um horizonte grande na frente deles, mas algo de muito concreto no presente para eles atuarem. Sim. Na temática fé e ciência, é um tema sempre presente, né? Como é que o movimento discute esse binômio fé e ciência? Justamente, o movimento Os Focolares, como eu falei, a espiritualidade, a igreja reconheceu o carisma do movimento como sendo o carisma da unidade. E esse carisma praticamente ele é uma doutrina que está se esboçando, né? Está sendo, inclusive, escrita, né, por teólogos, estudada por teólogos do centro do movimento, especialistas nas várias áreas. E se percebeu que essa categoria comunhão, né, que parte justamente do carisma da unidade, que é uma experiência que se faz há mais de 60 anos, a experiência de comunhão, de vivência da palavra, depois de comunhão das experiências, que gera, então, essa presença de Jesus entre nós. Essa característica comunhão, essa categoria, ela pode ser visualizada em todas as ciências. Então, o movimento estuda, né, os especialistas têm estudado na área da saúde, da arte, do direito, da economia, da política, essa categoria comunhão. Sim. E é um contributo para a ciência. Sim. Nenhum movimento religioso ele é apolítico, não é como nada na vida. Qual que é o posicionamento do movimento em relação às questões relacionadas à organização da sociedade, a questão da miséria, a questão da educação, a questão da fome no mundo, também a questão ecológica, que é a questão política, sobretudo, né? Então, como é que vocês trabalham com essa questão? As questões políticas são consideradas também uma forma de atuar de acordo com a situação em cada região, né? No social, espontaneamente nasceram obras no mundo inteiro, né? No Brasil tem diversas obras, nas Filipinas. São obras geralmente que nascem das pessoas que participam e que querem fazer alguma coisa pelos que estão mais próximos. Nós temos mesmo aqui em Cláudio, perto de nós, uma ONG que uma senhora deu início para tratar de mães solteiras e depois nasceu uma ONG que está levando para frente um trabalho muito frutuoso com crianças e adolescentes. Isso a nível local, mas a nível mundial, por exemplo, a questão econômica. Quando Chiara veio ao Brasil, em 91, ela percebeu, né, a situação de desigualdade social muito forte. Inclusive, os próprios membros do movimento, 200 mil naquela época, alguns passavam necessidades, muito assim, né? Então, ela se
perguntavam o que a gente pode fazer para poder suprir essa desigualdade. E nasceu uma ideia, assim, que certamente foi o Espírito Santo. Por que não formar empresas, constituir empresas cujo lucro, parte do lucro, seja colocado em comum para ajudar as pessoas que estão passando necessidade? Então, espontaneamente, os membros do movimento no Brasil se propuseram, alguns, né, que aquelas pessoas que já tinham empresas ou que tinham algum capital, resolveram, então, responder esse apelo de Chiara, né, e constituíram empresas. E começaram a viver de acordo com essa proposta, né, dividindo o lucro em 3 partes, uma para a manutenção da empresa, outra para a ajuda aos mais necessitados e uma outra para a formação de pessoas com essa mentalidade nova, para a formação de pessoas, de líderes cristãos. E foi como uma bomba, porque essas empresas que aderiram a esse projeto, certamente eles contavam também com a ajuda de Deus. E eles falam, num dos momentos mais difíceis, quando parecia que a empresa ia fechar, parecia que a gente tem um sócio invisível que nos ajuda, que faz chegar um cliente novo, uma proposta nova. Então, chama economia de comunhão, na liberdade, porque as pessoas não são obrigadas a colocar os lucros em comum. E essa economia de comunhão, ela se difundiu pelo mundo inteiro e hoje tem 800 empresas que aderiram a esse projeto. No Brasil são 70 empresas, sim, mais ou menos. Inclusive vai ter um congresso agora, em junho, lá em São Paulo. Nasceram 3 polos industriais no Brasil. Com essa mentalidade. Com condomínios de empresas que têm essa proposta. E realmente se percebe que quanto mais se adere a essa disposição, mais nascem ideias novas. Os empresários têm criatividade, conseguem ter um relacionamento novo com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores. É a categoria comunhão, fraternidade vivida no âmbito da economia. Também na política, também a nível político se procura levar no âmbito dos políticos, que são pessoas que têm contato conosco, o espírito de fraternidade, amar o partido do outro como o próprio. Essa é a proposta, né? Porque não tem assim é apartidário, né, a proposta política do movimento, mas é uma proposta de fraternidade, um político apoiar o outro naquele projeto de construir um clima de fraterno entre eles para que haja a possibilidade de construir novos projetos. Sim, nós conseguimos, então, construir uma ideia. Eu estou vendo que você está com um livro. Esse livro aqui, ele resume a espiritualidade do movimento dos focolares, chama-se Ideal e Luz. Sim, esse livro da autora... Da Chiara. Ele é uma coletânea de escritos. Ah, sim. Feita por um focolarino, por um membro do movimento dos focolares, especialista, daqueles que participam lá da escola dos estudiosos do movimento, né? Sim. E inicialmente foi publicado como doutrina espiritual pela editora Mondadori na Itália. Sim. E há uns 3 anos foi publicado no Brasil pela Cidade Nova e pela Brasiliense. Uma coedição. Ideal. Bom, quem quiser então ter acesso pode procurar por esse. E tem a revista Cidade Nova, da editora Cidade Nova, que é editada no Brasil, é mensal essa revista, mas ela é editada em mais de 32 línguas no mundo inteiro, porque a casa editora está presente em todo o mundo. No Brasil, se chama Cidade Nova. Sim. Quem quiser ter acesso, pode consultar algum site? É www.focolare.org. Ah, sim. No caso aqui no Brasil, podemos colocar também o BR. Olha, eu quero agradecer muito, Rosa, a sua presença, tão gentil, tão simpática aqui conosco. Agradecer também a sua audiência no Religar de hoje. Se você quiser também conversar conosco sobre este programa, pode enviar uma mensagem, religare@tvhorizonte.com.br. Um abraço, então, e até o próximo Religar. Obrigada.